Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 28 de outubro de 2017. Vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, no dia de sábado eu faço sempre um vídeo sobre economia. E eu costumo pegar um ou outro fator. Então, um dia eu falo sobre dívida, outro dia eu falo sobre juros. Outro dia eu falo sobre crescimento do PIB, por exemplo, e hoje o que eu vou falar é a coisa que mais encheu a minha caixa de e-mail. O pessoal estava querendo saber por que, se os juros caíram na reunião do Copom, os títulos do Tesouro Direto, principalmente os mais longos, né, o pré-2023, pré-2027, o IPCA 2045, eles caíram e perderam de valor. Então vale muito a pena assistir, depois da musiquinha a gente já começa. Enquanto isso, se inscreve no canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Primeiramente, para deixar todo mundo na mesma página, eu vou dizer o seguinte: o Copom, que é o Comitê de Política Monetária Brasileiro, ele faz 8 reuniões anuais para definir, dentre outras coisas, as taxas de juros do país. E as taxas de juros, como a gente já viu em alguns outros vídeos aqui, elas são importantes, tá? Importantes para girar a economia, para fazer a economia crescer cada vez mais. Quanto menor essas taxas de juros, mais baratos são os empréstimos para um investimento, para abrir uma loja, para comprar um material, para comprar um carro, para comprar um trator na área agrícola, por exemplo. Enfim, é importante aí uma taxa de juros menor. Em compensação, você que é investidor, você acaba tendo uma remuneração menor do teu dinheiro. E o Copom, o que ele fez? Ele reduziu essa taxa de juros mais uma vez agora, e agora caiu de 8,25% para 7,50%. Foi uma redução de 0,75 ponto percentual, que já era prevista pelo mercado e que não deveria trazer problemas. Só que aí o que aconteceu no dia seguinte? O que aconteceu no dia seguinte foi que a gente viu títulos muito longos do Tesouro Direto caindo muito. Então a gente tinha lá, por exemplo, o IPCA 2045, que valia R$ 774 no início da semana, passou a valer 742. Ai, que burro, dá zero para ele. Então você imagina se você tinha 100 títulos desses, você caiu de 77 mil para 74.200 e investindo em renda fixa, investindo em título público. Então vamos pensar o seguinte: o que é o Tesouro Direto? Quando você compra um título do Tesouro Direto, o que você está fazendo? Na verdade, você está financiando a dívida pública. Você está comprando um título de dívida brasileiro e aí o país consegue rolar a dívida dele ou emitir uma nova dívida. Então ele vai jogando isso para frente. Tá? Então, na verdade, o risco que você tem é o Brasil dar um calote em você. Tá? Igual quando você compra um CDB do banco, o risco que você tem é o banco dar um calote em você. Quando você compra uma debênture, é o risco daquela empresa dar um calote em você. É assim que funciona a renda fixa. O risco é do emissor. E aí eu te pergunto, qual é o maior risco hoje para o Brasil? É o risco do Brasil não pagar o título dele de 2018, por exemplo, ou pré-fixado de 2019, ou ele não pagar o pré-fixado de 2023, ou ele não pagar o IPCA 2045. Então vocês conseguem perceber que o risco de curto prazo, em qualquer economia normal, ele é menor do que o risco de longo prazo. Porque a chance de você prever o curto prazo é maior do que você prever o longo prazo. Ainda mais quando o longo prazo é tão grande. E aí o que acontece? A gente tem, por exemplo, essa foto aqui. Olha só o que aconteceu com o DI 2027,
que é nada mais é do que os juros para 2027. Se tivesse um pré-fixado 2027, ele seria mais ou menos a partir desse gráfico. Olha o que aconteceu na quinta-feira. Ele saiu de 10,10% para 10,33% em um momento. Isso em algumas horas. Então, por que o mercado começou a precificar um aumento do risco exatamente naquele dia do Brasil? E aí a gente entra num campo que é um pouco aí minado, né? Um pouco difícil para a gente falar, sem ter alguns unlikes, etc., que é o campo da política versus o campo da economia. O que aconteceu quarta-noite? Quarta-noite teve a sessão na Câmara dos Deputados da possibilidade de impeachment do presidente, cassação de outros 2 ministros também. E aí, de acordo com a votação, o presidente se livrou, mas o mercado começou a perceber que ele não tem votação necessária para passar a reforma da Previdência. E isso é o que toda a mídia fala para você. Só que eu tenho que te falar outra coisa. Tá? Isso aí é um pouco certo, não tem erro nenhum em relação a isso. Mas o que aconteceu também na quarta-feira foi que o Brasil registrou um déficit fiscal primário enorme. Um déficit fiscal primário superior a 22 bilhões. Isso mesmo conseguindo um aumento real de receita de 8,5%. Então eu tenho que te falar outra coisa também. O mercado, ele não tem sentimentos, tá? Então, por exemplo, agora apareceu lá que os Estados Unidos cresceu 3% no terceiro trimestre. Em outro momento pode aparecer assim, China continua crescendo, cresce tantos por cento. O mercado ele não quer saber se a China, por exemplo, cresceu porque lá tem mais condições de trabalho, porque tem escravidão, ou porque tem pessoas que estão em bons lugares, ou porque está poluído, enfim, coisas boas e coisas ruins. O mercado não quer saber isso. O mercado quer saber que a economia está crescendo. Então, o que o mercado quer do Brasil? O mercado quer que o Brasil não tenha um déficit fiscal primário tão grande. Ele quer que o Brasil mostre que está retomando as rédeas da própria dívida e das próprias finanças para fazer com que esse déficit passe a virar um superávit primário, como foi por pelo menos aí uns 12 anos ou mais, talvez uns 15 anos, tá? Desde 97, 98 até 2013, 2014, até um pouco mais do que isso que eu falei. E isso é que o mercado quer. Agora, o mercado e a mídia espera que isso aconteça a partir da reforma da Previdência, mas não precisa ser a partir da reforma da Previdência. Tá? Para o mercado, o que importa é que o Brasil volte a ter um superávit primário no futuro, que ele passe a ter essa expectativa, e não é o que está acontecendo hoje. O déficit primário nos últimos 12 meses ficou em 169 bilhões, quase 170. A meta para esse ano é 159 bilhões, quer dizer, ele está acima da meta. Nos primeiros 9 meses aí deu 108 bilhões, sabendo que dezembro sempre dá um déficit maior, por causa de pagamentos aí de 13º e tudo. Então o Brasil tem aí um dever de casa muito complexo. Nem o aumento da arrecadação está conseguindo cair o déficit. Só para ter certeza que você entendeu, vamos imaginar aqui do lado, vamos imaginar que você tem um salário de R$3.000, tá? E vamos imaginar que você gasta aí todo mês, numa média, em torno de R$3.200. Então você vai ficar devendo todo mês R$200. Você vai ter que pegar dívida para rolar esses R$200. No início você pode botar no cartão de crédito, aí você paga o mínimo da fatura, aí depois você pode botar talvez no cheque especial e tudo. E aí o que acontece? Vai chegar um ponto que essa dívida é tão grande e os juros são tão grandes que você não aguenta mais e que você sufoca. Tá? Só que para um país isso demora um pouco mais, porque as taxas de juros que você paga no teu cartão, no cheque especial, são muito grandes. A do país não é tão grande assim, é esse 7,5% ao ano, 8,25% ao ano. Enfim, você consegue ficar rolando, jogando a dívida mais para frente. Desses 3.200 que você tem,
Vamos imaginar que você é uma pessoa compulsiva por comprar roupas e você gasta 1.200 todo mês comprando roupas. Tá? Você gasta com outras coisas também, os outros R$ 2.000 que você gasta 3.200. Então, qual é a coisa mais óbvia que você teria que cortar para você se adequar aos 3.000 que você ganha? Você deveria cortar R$ 200 de roupa todo mês. Então, você passa a gastar 1.000 em roupa em vez de 1.200 e você fecha de novo a tua conta. Então, o que acontece? Essa roupa desse exemplo é como se fosse a reforma da Previdência, o que o mercado precificou como o mais óbvio. Entendeu? O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que o que faz o mercado subir ou cair é um motivo econômico, que é o déficit primário e a possibilidade de estrangular o Brasil lá na frente, tá? Em 2021 ou 2022. E não o problema da votação na Câmara ou a reforma da Previdência. Agora, você nesse nosso exemplo, você pode economizar R$ 200, por exemplo, às vezes da tua alimentação, você passa a comer menos, por exemplo. Você pode trocar a tua faculdade, que você gasta R$ 500 por uma de 300. E aí você continua comprando 1.200 de roupa. Você pode economizar isso do jeito que você quiser. Ou ainda você pode arranjar um bico, fazer um outro trabalho que você ganhe mais R$ 500, por exemplo, você passa a ter 3.500. Seria o exemplo do Brasil começar a cobrar mais impostos, por exemplo. Então ele aumenta a arrecadação, enfim. O que o mercado quer é que o Brasil pare de ter déficit. Se você ainda não acredita nessa questão da política versus economia e o motivo principal sempre que faz o mercado subir ou cair no longo prazo é a economia, eu convido você a lembrar de alguns casos. Vamos imaginar, por exemplo, novembro passado. Olha só o gráfico aqui. O que é hoje em dia novembro do ano passado? Sabe o que aconteceu em novembro do ano passado? Essa queda aqui forte que teve foi quando Trump foi eleito e não a Hillary. E todo mundo começou a falar que o mundo estava perdido. O Trump foi eleito, o mundo está perdido, vai acabar, vai explodir, vai ter guerra, ele vai fechar os Estados Unidos, enfim, várias dessas teorias foram colocadas aí. Então o mercado agora ele já viu que não é isso. Olha só aqui o índice Dow Jones subiu, o índice S&P 500 também já está muito maior do que naquele outro momento. E como vocês podem ver, isso continuou subindo. Ou seja, como ele não mudou a economia como estavam prevendo, a economia continuou no ritmo natural, não foi nada assim, nenhuma ruptura. A bolsa continuou, voltou a subir, né? Ela teve aquela queda e voltou a subir. Tá? Outro exemplo, vamos falar sobre o Brexit, quando a Inglaterra, o Reino Unido, saiu da zona do euro. E aí todo mundo falou assim, pronto, acabou o Reino Unido, já era. Agora vai virar uma economia de terceiro mundo, vai ser um dos países mais pobres da Europa e etc., porque precisa ter toda essa zona do euro para ter um comércio mais barato e etc., e a gente vê também, ó, o índice FTSE de Londres também subiu, depois de passar do primeiro momento, primeiro choque, e o pessoal perceber que a mudança na economia não é tão brusca assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque já que aconteceu essa possibilidade de risco maior no longo prazo, e os títulos acabaram sendo precificados mais acima, o 2023 chegou em 9,84%, o 2045 chegou em 5,29%, enquanto estava todo mundo me mandando e-mail perguntando se vendia, se não sei o quê, se era hora de desfazer a posição mesmo com um pequeno prejuízo, eu, por exemplo, eu vou falar por mim, eu estou comprando, tá? Então, por quê? Porque eu não acredito que isso vá fazer desfocar a economia. Eu acho, inclusive, o contrário. Eu acho que esse déficit aí que apareceu vai mostrar que é necessária uma intervenção agora. Se o déficit tivesse menor, o pessoal podia achar assim, agora está aumentando a arrecadação, não precisa fazer reforma, a própria economia vai fazer com que o déficit acabe. E a gente está vendo exatamente o oposto.
Então, eu acho que pode trazer até um benefício aí de longo prazo. E esse juros atual aí que estão precificando, por exemplo, para 2027 no longo prazo, de 10,20%, 10,30%, eu considero exagerado, tá? Eu considero que deve ficar em torno de 9, 9,5% no longo prazo. Então, existe aí um potencial de ganho nesses títulos, tá? E antes de terminar, eu queria falar aqui um aviso, na verdade, dois avisos com relação à área de membros. Como vocês sabem, a área de membros Dica de hoje ficou aberta aí por 3 meses, desde a fundação aí da área, desde a inauguração. A gente tem aqui 6 carteiras. Essas 5 carteiras aqui ficaram abertas durante esse período, menos a carteira Dica de hoje, que foi só para assinantes. E agora a gente começou o processo de fechamento dessas carteiras. A preço sobre lucro abaixo da média está aberta agora esse mês. Tá? Eu pretendo deixar sempre uma delas aberta. Não necessariamente vai ser sempre essa, preço sobre lucro abaixo da média. Pode ser que mude depois, pode ser que continue a mesma. E aí, se eu quiser clicar em qualquer uma outra aqui, por exemplo, o número de Graham, a gente vai ver aqui que ela não vai entrar, ela vai pedir login e senha. Tá? Mas só aqui eu ainda vou deixar um período aqui gratuitamente que a pessoa vai poder receber esse login e senha. Vai abrir aqui um pop-up que você vai poder escrever teu e-mail e você vai receber a senha lá no teu e-mail, tá? E a gente tem que resolver ainda essa questão do pop-up. Então, vai ainda ficar dessa forma. A pessoa vai ter uma senha para acessar as outras 4 carteiras, tá? E o outro aviso com relação à área de membros é isso aqui, ó. Eu resolvi fazer um plano que fosse especial aí para as pessoas que já conhecem o meu trabalho, que gostam, etc., para não precisarem ficar pagando todo mês. Então, enquanto aqui você paga R$ 44,00 por mês, aqui você tem uma super promoção. É R$ 359,90 anual, que é o equivalente a R$ 30,00 por mês. As únicas duas diferenças é que aqui você precisa pagar à vista, pode ser no cartão, e a outra questão é que você tem uma fidelidade. A partir do momento que você pagou, você fica 12 meses. Nesse aqui não, né? Você assinou 4 meses, 5 meses, você pode cancelar, tá? Agora, então, eu queria agradecer a todos por estarem me acompanhando aí nesse vídeo de sábado, vídeo sobre economia. Espero ter tirado aí todas as dúvidas do pessoal com relação ao que eu acho que deve ser feito nesse momento, com essa alta aí de juros de longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos que podem também estar aí num pânico momentâneo. E entrem lá no site dicadehoje7.com. Quero ver se eu coloco aí alguns relatórios pequenininhos no próprio site grátis para que vocês tenham um pouco de acesso aí ao material lá da área de membros também. E, enfim, queria agradecer a todos aí, desejar um bom final de semana. Abraços e bons investimentos na segunda-feira. Tchau, tchau.